Olá, nessa aula vamos modelar um terreno a partir de um arquivo do CAD com curvas de nível. Então, a modelagem do terreno, como eu disse, a gente começa a modelar o terreno no CAD. A gente tem que preparar o arquivo do CAD, a gente geralmente vai ter uma base, pode ser um levantamento topográfico, uma planta cadastral, ou um outro desenho, um outro arquivo de CAD, né, de outras fontes, mas que tenha as curvas de nível. E aí, para facilitar o trabalho, é bom que já no CAD as curvas de nível elas tenham atribuído a altura dela, a cota altimétrica dela. O CAD, a gente está vendo aqui, por exemplo, ó, um desenho plano, mas tem essa rodelinha aqui do lado. Ó. Se a gente puser o cursor aqui, né, pegar na quininha aqui, ó, a gente vai ver que isso, na verdade, é tridimensional. Eu também consigo navegar tridimensionalmente aqui, girar o arquivo, ó, apertando a tecla Shift do teclado e o botão do meio do mouse. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Nós estamos vendo as curvas de nível, que são essas linhas laranja, mais claro e mais escuro aqui, e elas estão com uma cota altimétrica. Elas têm níveis diferentes, estão vendo? Esses níveis, no CAD, a gente consegue ver a propriedade dele selecionando a linha e indo lá em Properties. No meu caso, ele já fica sempre, no meu computador, eu já deixo sempre aqui no cantinho. Ó. Então, essa curva de nível, por exemplo, que eu separei aqui, ó, ela tem um valor de elevação, elevation, de 106 metros. Então, isso é a cota altimétrica. Esse número eu chutei, tá? Eu não tenho a menor ideia qual que é a cota da curva de nível lá do projeto da Aravena. Eu parti do 100 e fui subindo de metro em metro. Mas a gente vai ter sempre que atribuir. Na verdade, não importa muito se é 100, ou se é 50, ou se é 10. Importa que a diferença de nível entre uma curva e outra seja correspondente ao desnível do terreno, né? Então, a gente tem curvas aí de metro em metro. Essas laranja mais forte, né, são curvas de 5 em 5 metros e as outras são curvas de 1 em 1 metro. Então, o arquivo das curvas de nível tem que estar assim. Ó. A gente vai usar somente estas linhas para modelar o terreno. Só que para a gente poder marcar, né, rua, calçada, o lote, as divisões do, né, enfim, subdivisões do terreno, eu coloquei também uma base aqui, que é aquele condomínio básico que eu já mostrei para vocês no sketch. Então, cada quadradinho desse azul aqui, ó, é tipo como se fosse um lotezinho de cada uma das casinhas. As casinhas são menores um pouco do que isso. Elas têm essa largura, mas elas não ocupam todo esse retângulo, não. Nós vamos colocar ela depois, nós vamos ver. Então, aqui, ó, eu tenho de azul aqui, né, nesse layer P05, as divisões, né, dos limites de cada uma casinha, de cada casinha, né, os muros ali individual, o lote de cada uma. Essa achura verde clara seria uma área, né, de jardim, em princípio, ou uma área de acomodação do terreno. Depois aqui tem a calçada e uma parte da rua. E aqui o acesso, né, uma rua também indicada, vai continuar. Então, assim, a gente tem que dar essa preparada no arquivo, deixar esse arquivo mais limpo possível e separado em layers. Eu tenho aqui, para os lotes, eu estou no layer P05, para o arruamento, eu estou no layer P02, para a achura, se eu apagar aqui, ó, também vai ter um polígono aqui, né, que está no layer aqui de achura grama. Então, são áreas que eu quero separar no modelo, lá no terreno do sketch, para poder aplicar materiais, basicamente. Né? No sketch, o que nós vamos fazer, basicamente, é aplicar materiais. Então, esse arquivo tem que estar bem limpo. Né? É até bom dar um comando que chama purge, PU, no CAD. Não é curso de CAD, não, mas fica algumas dicas aí. Para limpar layers, limpar objetos que não estejam sendo usados. Então, esse arquivo aqui, né, eu vou salvar. Eu estou falando um processo que eu já fiz para vocês, mas para vocês entenderem e fazerem depois.
Então, vou salvar ele e vou levar lá para o Sketch. Esse aqui eu posso fechar. Aí eu vou levar ele para o Sketch. Aqui o meu arquivo já está... Deixa eu fazer um novo aqui para vocês verem o processo. Vou apagar a pessoinha, não preciso dela. Então, para importar, aí na versão que vocês têm aí, quem está usando os computadores do laboratório não vai conseguir fazer isso. Eu vou aqui no arquivo, importar, e aí vou localizar aquele arquivo base do terreno. Que está aqui, ó. O arquivo que eu estava mostrando para vocês, né, esse aqui, é esse aqui. Opa. É esse aqui. Aí, aqui, ó, o que vocês não vão ter na versão Make do Sketch é essa opção DWG-DXF. Talvez algumas outras aqui não tenham. E é essa que a gente precisa, né? Isso é a principal limitação da versão Make para a versão Pro. É bom a gente checar aqui também, ó, nas opções, a unidade do desenho que a gente está trazendo, que a gente está importando. Então aqui eu já vou ter que mudar. Ó. O meu arquivo lá do terreno está em centímetros. Então eu tenho que informar para o Sketch que o arquivo que eu estou importando é um arquivo que está em centímetros. Aí ok. Seleciono o arquivo e importar. E aí ele vai vir dessa forma. Igual está lá no CAD. Aí é bom, eu gosto de fazer, vocês já vão ver que o arquivo que eu passei para vocês já tem aí um layer, que é um layer terreno. Sempre põe um underline na frente para ele ficar destacado aí em primeiro da fila. Eu vou modelar, ou no último. Primeiro, eu vou modelar, o que eu vou fazer aqui, eu vou modelar no layer terreno. Mas esse arquivo aqui, ó, eu vou dar uma separada nele. Ele está todo como um grupo, eu vou desassociar ele e vou pegar só as curvas de nível e vou agrupar de novo. Na verdade nem precisa agrupar, mas é bom. Na verdade isso aqui que eu vou agrupar, ó, isso aqui que é melhor estar agrupado. Vocês lembram que quando a gente fez os desenhos lá para a cidade geométrica, a gente fez vários desenhos, depois agrupou, né, pôs ele lá no alto para depois projetar no terreno. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer com esse desenho aqui. Ó. Mas isso daqui a pouco. Então o que eu vou fazer agora? Aí que começa a modelagem do terreno. Vocês já estão com o arquivo nesse ponto aqui. Ó. Já tem o layer terreno criado. Podem até verificar se ele está selecionado. Isso aqui, ó, eu vou botar num outro layer, que eu possa desligar depois. No layer 0 mesmo, ou podem pôr no layer, vou pôr no P05, que é o que tem mais itens. Então, só estou separando um layer para que eu possa, né, eventualmente, desligar esse desenho, para poder ficar mais fácil enxergar aí. O que eu quero trabalhar aqui agora é com essas linhas aqui, que são as curvas de nível. Elas têm alturas diferentes. Se eu mudar a câmera aqui para projeção paralela, fica mais fácil da gente perceber. Ó. Boto numa vista frontal, a gente vai ver que tem níveis diferentes nessas linhas aí. Então, as ferramentas, a ferramenta que a gente vai usar, vou voltar para a perspectiva. A ferramenta que a gente vai usar para fazer o terreno é daquele mesmo grupo da caixa de areia. Então, quem não está com ela habilitada aí de novo, pode ir lá em visualizar, barra de ferramentas e habilita a sandbox, ou caixa de areia. No meu está aparecendo como sandbox. Habilita essa barrinha de ferramentas aqui, ó. Na cidade geométrica, a gente usou esta ferramenta de projetar. Agora nós vamos usar essa daqui, ó, a partir de contornos. Ele vai criar uma caixa de areia a partir de contornos. A caixa de areia é o que o SketchUp chama de
uma superfície topográfica, né? Que é uma topografia, enfim. Então, é muito simples. Eu vou selecionar todas as linhas das curvas de nível, e aí é bom, no arquivo do CAD, estar separados os layers bonitinhos, para poder ficar mais fácil de eu selecionar aqui somente as curvas de nível. Não posso selecionar junto outras coisas, senão ele vai ficar um terreno todo avacalhado. Então, vou selecionar as curvas de nível e vou clicar nesse ícone a partir de contornos. E aí ele vai fazer o terreno. Pronto, está feito o terreno. Ele faz o terreno já está no layer terreno, que era o meu layer corrente, e já vem agrupado. Ó. Ele vem como um grupo. E aqui tem uma superfície topográfica. Depois que o terreno, a superfície está pronta, eu posso até desligar as curvas. Ó. Isso aqui é só uma superfície topográfica. Aí, se eu quiser enxergar a malha triangular aqui, eu posso vir no visualizar, geometria oculta. Então, tá aí, ó. A gente consegue até perceber, se a gente prestar atenção, ó, as curvas coincidem. O que o sketch faz, né? Eu tenho essa linha que são vários segmentos, são várias polylines. Então, tem um segmento aqui, outro segmento, outro segmento, outro segmento, outro segmento, que estão numa mesma altura. Aí depois tem uma outra curva também, com vários segmentos que também estão estão numa outra altura diferente. Todos os pontos numa mesma altura. Então, o sketch o que ele faz é ligar cada vértice desse, faz um triângulo. E aí esses triângulos têm angulações e alturas e ângulos distintos e unem esses pontos que estão em alturas diferentes. E aí faz essa superfície topográfica. Então isso é como o sketch modela terreno. Né? É só essa casca, ó, não tem nada. É só uma casca que tem pontos com alturas diferentes, valores diferentes de Z, né? Que seria o eixo azul aqui. Ó. E aí o que a gente vai querer fazer agora, vou desligar a geometria oculta aqui, que a gente não precisa ficar vendo isso, e posso ligar de novo aquele P05. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá da cidade geométrica. Eu vou pegar esses desenhos aqui e vou projetar na topografia. Eu tinha falado com vocês lá para colocar o terreno lá no alto, né? Tanto faz, pode estar lá em cima ou pode estar lá embaixo também. Ele vai projetar tudo nessa superfície agora. Então eu seleciono os objetos e vou lá no projetar e seleciono a superfície onde eu quero projetar. E tá aí bonitinho. Né? Aí seleciono, entro nesse grupo e agora eu posso aplicar os materiais diferentes. Para isso aqui dar certo, o desenho do CAD tem que estar bonitinho. Né? Tem que estar todo fechadinho, os perímetros tem que estar todos fechados para que o sketch reconheça essas áreas aqui. Ó. Aí onde é rua, eu posso ir lá e colocar um material, botar ali um asfalto. Na calçada eu boto um concreto. E aí vocês vão trabalhando com os materiais. Ó. Na área que é jardim, vegetação, cadê? Na área de jardim eu vou botar uma grama. O entorno, geralmente eu coloco uma grama também, eu posso colocar um outro material qualquer. E aí vocês definem os materiais diferentes. Então, façamos essa topografia aí e vamos aplicar já os materiais. Vou dar um tempinho e daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente faz os platôs para poder colocar as casinhas nesse terreno. Ok?